Bom, pessoal, nessa apresentação iremos falar sobre instrumentação para termopar tipo K e condicionamento de sinal para microcontrolador. Então, nesse trabalho, a gente vai utilizar amplificadores operacionais para realizar o condicionamento desse sinal do sensor, que será o termopar, para ser utilizado em um microcontrolador. Bom, esses são alguns dos tópicos que a gente vai estar abordando no decorrer do trabalho: vasejo, introdução, revisão, a problemática, a solução dessa problemática proposta, explicação, simulação e conclusão. Bom, o efeito que rege o funcionamento então de um termopar foi descoberto em 1921 por Thomas Seebeck, cujo foi batizado pelo fenômeno Seebeck. E esse efeito é apresentado pela figura aqui abaixo, onde representa um circuito fechado formado por dois condutores distintos, então um metal condutor A e um metal condutor B, onde ocorre a circulação de corrente, onde existe uma diferença de temperatura entre as duas junções, então uma diferença de temperatura entre a junção T1 e a junção T2. Esse circuito todo aqui fechado, ele acaba gerando uma força eletromotriz quando as duas junções T1 e T2 são mantidas em temperaturas diferentes. Então, eu aplico uma temperatura diferente de uma temperatura que eu tenho aqui nessa outra junção. Então, o que é então esse termopar? Então, os termopares nada são do que uma sonda de temperatura. Então, são sensores de temperatura bem simples, resistentes e de baixo custo, sendo utilizados nos mais variados processos de medição de temperatura. E um termopar, ele consiste basicamente em dois filamentos de metais diferentes que são conectados um ao outro por um ponto de medição. E o termopar ideal, então, principalmente para medições industriais, é o termopar que é soldado, por possuir alta resistência, então, a vibrações. Então, a gente sabe que em ambientes industriais ocorrem muitas vibrações de acordo com o tamanho das máquinas, a quantidade de máquinas ali ao redor. Então, o mais eficiente dos termopares, principalmente em setores industriais, são os soldados, os mais comuns utilizados. Nessa figura, a gente pode ver um material 1 e um material 2 que representam esses diferentes materiais que formam a estrutura então do termopar. O T1 é uma temperatura de junção quente e o meu TJF, nessas outras duas extremidades, são os meus pontos usados para medir a junção de temperatura fria. Quando a temperatura, então, no ponto de ebulição aumenta ou diminui, a densidade, então, dos meus elétrons também muda. O que ocorre, então, que essa mudança de densidade de elétrons, ou seja, a voltagem, é medida na ponta dos fios. Então, eu alterei a minha temperatura em uma das extremidades, então, na minha junção quente, eu aumentei a minha temperatura, aumentando a densidade, então, dos elétrons que estavam percorrendo pelos meus dois metais, mantendo a minha junção fria. Então, eu consegui variar, então, aumentar essa voltagem que eu possuía medida nas pontas daqueles fios. E essa diferença de temperatura entre a junção quente e a junção fria produzida na saída é de ordem de milivolts, que é medida então por um voltímetro, para que seja útil para converter essa tensão da temperatura no microcontrolador. E deve ser amplificada esse sinal para converter a sensibilidade do sensor para a sensibilidade então que vai ser escolhida nessa medição de temperatura. Então, ao montar um circuito de instrumentação em um termopar, possuímos preocupações como a precisão do sinal que será medido. Então, como ocorrem variações muito rápidas e pequenas de temperatura e de tensão, a gente tem que ter muito cuidado com a sensibilidade da minha instrumentação e com a precisão desse sinal. Então, coisas muito importantes nessa problemática é amplificar bem essa tensão de saída. A partir de inserção dos instrumentos de medição, eles vão criar uma terceira junção,
E a compensação da junção fria ela deve ser feita porque garante que a temperatura ambiente nos terminais dessa junção fria não influencia então no resultado da minha medição. Bom, algumas características elas acabam sendo desejadas para que o circuito tenha um condicionamento de alta impedância. Então, como o sensor ele já tem uma alta impedância de saída, a impedância de entrada do nosso circuito deve ser maior ou igual à impedância do sensor. Então, tem que obter uma alta rejeição de modo comum, onde o ruído eletromagnético ele pode ser captado pelo sistema e deve ser o mesmo para os dois terminais de modo diferencial. E possuir um alto ganho, né, onde o sistema tem uma tensão diferencial de baixa amplitude. E para isso a gente tem que possuir algumas considerações de projeto, que é ter uma sensibilidade em torno de 5 mV por grau Celsius na saída, fixar a temperatura ambiente como 25 graus Celsius, temperatura máxima de medição sendo 1000 graus Celsius, e o termopar não mede menos, então, que essa é a minha temperatura ambiente, que é a inversão da minha compensação. Levando em conta as considerações feitas para esse projeto, é proposto uma primeira abordagem com uma configuração de amplificador subtrator, onde este amplificaria as diferenças de tensão dispostas nos terminais do termopar. Só que essa configuração traz consigo alguns problemas, como impedância de entrada igual a 2R, significando que para ter uma alta impedância de entrada seria necessário uma alta resistência, o que pode acabar provocando ruído térmico e assim piorando a qualidade do sinal. Segundo, uma impedância de modo comum baixa. Terceiro, o desempenho depende do casamento das resistências. Para ter uma rejeição de modo comum elevada, é preciso um ótimo casamento dessas resistências. E por último, o ajuste do ganho, ele depende da alteração dessas resistências. Então perceba que alterando um fator como o ganho, já é prejudicado o desempenho do circuito. Então, para contornar esses problemas introduzidos pelo subtrator, é proposta uma segunda solução na forma de um amplificador de instrumentação, que tem como principais características uma elevada rejeição de modo comum, impedância de entrada infinita e um alto ganho dividido em dois estágios. Perceba que essas são exatamente as características exigidas pelo nosso circuito do sensor, como alta impedância de entrada, significando que o sensor ele tem uma alta impedância de saída devido à baixa tensão, uma alta rejeição de modo comum, que o ponto de aterramento do termopar deve ser o mesmo do circuito de condicionamento, e um alto ganho porque a tensão de saída do nosso termopar ela é da ordem de microvolts. Para explicar o funcionamento desse circuito, vou repartir ele em duas partes. Uma parte que possui dois amplificadores não inversores, que é a parte esquerda, e a parte direita, que já é a parte conhecida, que é o nosso subtrator. Nesse primeiro estágio, nós temos dois amplificadores não inversores. Eu vou chamar as tensões de entrada de V1 e V2 e as tensões de saída do primeiro estágio de VA e VB. Pela análise de amplificadores operacionais, eu posso dizer que, através do curto-circuito virtual, as tensões nos nós são V1 e V2. Eu também posso afirmar que as correntes de entrada do amp-op são zero, então eu posso traçar uma corrente que flui nesse sentido, resultando na primeira equação. Olhando somente a corrente que flui em cima de RG, eu posso traçar essa segunda equação, dizendo que V1 menos V2 dividido por RG é igual a essa própria corrente. Agora, igualando essas duas expressões, nós chegamos na equação que descreve a tensão de saída em função da tensão de entrada para este primeiro estágio. Contudo, percebe-se que nós chegamos em VA menos VB, e na nossa expressão do nosso subtrator, seria mais interessante nós termos VB menos VA. Então, é feita uma manipulação algébrica a fim de tornar essa equação conveniente para nosso uso, resultando ali em VB menos VA igual a V2 menos V1, que multiplica 1 mais 2R2 dividido por RG. Agora, vamos analisar o segundo estágio. Ele é composto pelo amplificador subtrator, onde a tensão de saída dele já é conhecida. Ao substituir a tensão de saída do primeiro estágio nessa expressão, chegamos na expressão completa do amplificador de instrumentação. Perceba que nessa expressão nós temos uma ampla liberdade de ajuste do ganho, por várias resistências. Porém, apesar da necessidade do casamento dessas resistências, é possível alterar esse ganho somente alterando o RG. Apesar disso, somente um amplificador de instrumentação não resolveria o problema,
pois temos que realizar a compensação da junção fria. Ela é feita nesse circuito através da inserção da medição da temperatura ambiente medida através de outro circuito de medição, como um LM35, aqui representado no circuito por essa fonte de tensão. Dessa forma, chega-se na expressão final da tensão de saída dependente da tensão fornecida pelo termopar. Então, surge a dúvida de por que utilizar o termopar se ele é dependente de outro elemento medidor de temperatura. E a resposta é simples, é porque o termopar ele tem uma ampla faixa de aplicação, beirando até os 1200 graus Celsius, além de ser aplicável em ambientes corrosivos. Agora, no quesito de simulação, é preciso antes ter alguns conceitos em mente. A temperatura da junção fria vai ser mantida em 25 graus Celsius para quesito de projeto. O sensor utilizado para medir essa temperatura vai ser o LM35, que tem uma sensibilidade de 10 mV por grau Celsius. Porém, o nosso circuito, como foi estabelecido lá no início, quer que esteja uma sensibilidade de 5 mV por grau Celsius. Então, nós vamos ter que dividir essa sensibilidade. A tensão da junção fria, multiplicando 25 por 10, vai dar 250 mV. A temperatura máxima da junção quente vai ser 1000 graus e a mínima vai ser a própria temperatura ambiente. Vou explicar essa consideração depois lá na simulação. A sensibilidade do termopar tabelada ele é 41,276 microvolt para cada grau Celsius. E o gradiente máximo de temperatura, ou seja, a diferença entre a temperatura da junção quente e a temperatura da junção fria, vai ser 975 graus Celsius. Ou seja, a tensão máxima que vai ser fornecida nos terminais do termopar vai ser 40,2 mV. Tá? Agora eu vou passar ali para o Falstad. Então, aqui no Falstad, vocês podem ver que está o circuito disposto como explicado previamente. Aqui embaixo nós temos o LM35 representado por essa fonte de tensão. E aqui um divisor resistivo para converter a sensibilidade dele de 10 mV para 5 mV por grau Celsius. Aqui o nosso termopar também é representado por uma fonte de tensão. O Falstad ele foi escolhido para a simulação devido ao Tinkercad não estar aceitando tensões menores que 40 mV para a simulação. Então, aqui esse nosso circuito, que é o amplificador de instrumentação propriamente dito, ele está com as resistências casadas de 150K e 50K. Isso aqui foi feito dessa maneira, pois é um circuito integrado com esses valores, que depois eu vou apresentar, onde é possível somente alterar o resistor de ganho para ajustar o ganho de todo o circuito. Então, realizando a nossa simulação, aqui, começando com a temperatura ambiente em 25 graus Celsius, ou seja, está saindo 250 mV aqui, tá, do nosso sensor. A temperatura do termopar, nesse momento, ela é exatamente a mesma da temperatura ambiente. Então, não tem saída de tensão. Se vocês lembrarem lá do princípio de Seebeck, vocês podem ver que a tensão de saída está aqui a 123 mV. E com uma resolução de 5 mV por grau Celsius, isso aqui está medindo aproximadamente 25 graus Celsius. Agora, se a gente for aumentando gradativamente a temperatura da nossa junção quente, vocês podem ver que está ocorrendo o aumento da tensão da nossa saída até um momento máximo em que a tensão de saída está a 5,013 volts, representando os nossos 1000 graus do projeto. Bom, pessoal, agora nesse outro software aqui, o Tina TI, ele é basicamente um software de simulação SPICE, tá? O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem aquele nosso circuito de instrumentação, só que ele está encapsulado nesse código aqui INA333, tá? Dentro dele tem as resistências casadas de 150 e 50K. Eu disse para vocês que o nosso termopar ia medir no mínimo a temperatura ambiente. E por quê? Porque imagina a seguinte situação. A nossa junção fria, ela está medindo temperatura ambiente de 25 graus Celsius. E o teu termopar, tu colocou ele na geladeira, por exemplo, ele está a 0 grau ou menos 3 graus. Isso vai provocar uma tensão negativa nos terminais dele. E essa tensão negativa ela vai se refletir numa tensão negativa lá na saída do nosso circuito. E como a gente pretende usar o Arduino para fazer essa conversão, a gente não pode colocar tensão negativa na porta analógica do Arduino. Ele vai só de 0 até 5 volts. Então,
Eu vou realizar uma simulação aqui para comprovar isso que eu estou falando. A tensão mínima aqui do termopar ela vai de menos 1,03 e a máxima agora vai até 48,5 mili, porque eu coloquei até 1.200 graus Celsius. Então, se realizar essa simulação no gráfico das tensões, vai ser possível a visualização de que aqui olha só, quando a temperatura da junção quente estiver menor que a temperatura ambiente, na nossa saída a gente vai ter tensão negativa aqui, ó, menos 2,38 mili. E é por isso que eu fiz aquela consideração de que a temperatura mínima medida ia ser a própria ambiente. Bom, pessoal, de volta aqui na apresentação. Esse aqui é o circuito integrado INA333 que foi utilizado durante as simulações. A vantagem dele é que ele tem as resistências internas muito bem casadas. Ele vai ter uma rejeição de modo comum muito alta, beirando 100 dB para ganho maior que 10. Outra vantagem dele é que, além das alimentações externas, o único componente externo mesmo para ajustar o ganho é RG. Se a gente pegar essa nossa tensão de saída aqui e ligar no nosso microcontrolador, por exemplo, o Arduino, o código que vai converter essa tensão para temperatura seria mais ou menos esse daqui. Aqui eu estou declarando que a leitura vai ser feita no pino a zero e aqui eu estou declarando uma variável de leitura. Aqui estou dizendo que o nosso pino vai ser uma entrada e aqui está fazendo a leitura do nosso pino. E aqui essa matemática, primeiro aqui vezes 5 é para dizer que 5 é a nossa tensão de referência. Dividido por 1023, 1023 seria a resolução de 8 bits, e tudo isso ainda é dividido por 5 milivolts para converter a sensibilidade do nosso sinal para nossa temperatura. Bom, concluindo, nesse trabalho foi apresentado um circuito para condicionar o sinal do termopar, com um custo total de aproximadamente R$ 100. Então, é um sensor relativamente barato para medir até altas temperaturas de até 1.200 graus.